Olá, meus queridos, nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Me chamo o professor Alexandre e a aula de hoje será sobre tipos de sujeito. Você conhece os 5 tipos de sujeito? Sabe empregar bem na frase? Não? Então vem conosco que a aula de hoje eu irei tirar todas as dúvidas de vocês. Vamos lá! O primeiro tipo de sujeito é o sujeito simples. O sujeito simples possui apenas um núcleo e este vem exposto, ou seja, ele vem visível dentro de uma oração. O nosso primeiro exemplo, ele diz o seguinte: os homens destroem a natureza. Quem destrói a natureza? Os homens. Então, os homens é o nosso sujeito, sujeito simples, porque é ele que está exercendo a ação. O nosso segundo exemplo nos diz assim: os alunos estudam para a prova. Quem estuda para a prova? Os alunos. Então, os alunos, ele será o nosso sujeito, ou seja, o nosso sujeito simples. Percebemos que os homens exercem função de sujeito, destrói é o nosso verbo, e aí é interessante lembrar que o sujeito simples, ele tem um núcleo. Então, neste caso, homens, a palavra homens exerce a função de núcleo do sujeito. A mesma coisa no nosso segundo exemplo. Os alunos é o sujeito, estudam é o nosso verbo, só que alunos é o nosso núcleo do sujeito, porque, consequentemente, o sujeito simples, ele precisa de um núcleo e o núcleo é a palavra principal dentro da frase que está ali exercendo a ação. E como o sujeito simples, ele precisa de apenas o núcleo, então, no primeiro exemplo, homens é o núcleo do sujeito e no segundo exemplo, alunos é o núcleo do sujeito. Agora nós vamos para o sujeito composto. O sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, que também vem expresso na oração. Nós temos 2 exemplos. O primeiro exemplo nos diz assim: as vacas brancas e os touros pretos pastavam no campo. Quem pastava no campo? As vacas brancas e os touros pretos. Então percebam aí que as vacas brancas e os touros pretos é o nosso sujeito composto, porque tem mais de um núcleo. Já no nosso segundo exemplo, a cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Quem torturava os últimos dias de vida? A cegueira e a pobreza. Então percebam que a cegueira e a pobreza é o nosso sujeito composto, porque tem mais de um núcleo. Analisando bem cada exemplo, perceba que nós temos 2 sujeitos. Nós temos as vacas brancas, que é o nosso primeiro sujeito, e os touros pretos, que é o nosso segundo sujeito. Pastavam é o nosso verbo que, no caso, está exercendo a ação praticada pelo sujeito. No nosso segundo exemplo, a cegueira e a pobreza também é o nosso sujeito. Nós temos 2 sujeitos. Torturavam é o nosso verbo, pois é um verbo de ação, e nós temos aí que cegueira é o nosso núcleo do sujeito e pobreza também é o nosso núcleo do sujeito, porque o sujeito composto ele precisa de 2 ou mais núcleos. No primeiro exemplo, também vacas é o núcleo do sujeito, touros é o núcleo do sujeito. Beleza? Vamos para o próximo. Nosso próximo tipo de sujeito é o sujeito oculto. O sujeito oculto, também chamado de sujeito
elíptico ou desinencial é determinado pela desinência verbal e não aparece explícito, ou seja, visível, na frase. Dá-se, por isso, o nome de sujeito implícito. Nós temos 3 exemplos aí. O primeiro exemplo: estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. Perceba que o sujeito é nós. Mas por que o sujeito é nós? Como eu consigo identificar isso, professor? Através do verbo. Perceba que nós temos ali o verbo estamos. Nós estamos. Quem está alertas para com os aumentos abusivos de preços? Nós. Porque o pronome ele vai concordar com o verbo que está no plural. O segundo exemplo: quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quem quer que os pais cheguem de viagem o mais rápido possível? Eu. Então, eu quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Então, percebam que o sujeito aí é eu. No nosso terceiro exemplo, nós temos estudaremos toda a matéria. Estudaremos. Nós estudaremos toda a matéria. Então, percebam aí que, neste caso, o sujeito ele não está explícito, mas através do verbo eu consigo identificar o meu sujeito. Vamos analisar. Nós estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preços. Percebam que a partir do verbo eu consigo identificar o meu sujeito. Eu quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Eu quero. Quem quer? Eu. Então percebam que também, através do verbo, eu consigo identificar o meu sujeito. Nós estudaremos toda a matéria. Quem estudará toda a matéria? Nós. Por quê? Porque o verbo ele está no plural e eu consigo encontrar o sujeito através do nosso verbo. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. Agora, meus queridos, nós vamos para o sujeito indeterminado. E nesse caso, cabe ressaltar que, para ser identificado como sujeito indeterminado, o verbo precisa estar na terceira pessoa do plural. O verbo também precisa estar na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, que indica a indeterminação do sujeito. Este tipo de sujeito não aparece explícito na oração, por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, sabe-se que ele existe. Então, vamos ver aqui os nossos exemplos. Dizem que a família está falindo. Alguém diz, mas não se sabe quem, ou seja, dizem. Quem disse? Percebam que não é possível identificar quem é o sujeito nesta oração. Já com a partícula que indica o índice de determinação, a partícula ser, precisa-se de mão de obra especializada. Não se pode determinar quem precisa. Precisa-se. Quem? Então percebam que o sujeito indeterminado, ele não aparece explícito na oração. Você não consegue identificar. Você não tem noção de quem disse, de quem foi, porque o sujeito ele é indeterminado. Beleza, pessoal? Agora nós iremos para o nosso último tipo de sujeito para fechar a nossa revisão de hoje. E agora nós chegamos ao nosso último tipo de sujeito, oração sem sujeito. E neste caso,
precisamos de alguns cuidados. Por quê, professor? Porque na oração sem sujeito é considerada oração sem sujeito quando os verbos vierem indicando fenômeno da natureza. Exemplo: o verbo chover, trovejar, o verbo nevar. Esses verbos que indicam fenômeno da natureza, consequentemente, na oração não haverá sujeito. Segundo, quando o verbo haver, ele vier no sentido de existir ou ocorrer. Se ele vier no sentido de existir ou ocorrer, também na oração não haverá sujeito. Ou quando o verbo ele vier indicando tempo, uma ocorrência de tempo ou clima. Vamos ver os nossos exemplos. Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Perceba que nesse caso não tem sujeito. A gente não consegue identificar quem é o sujeito, porque o verbo ele indica fenômeno da natureza. O nosso segundo exemplo, houve um grande acidente na avenida principal. Ocorreu um grande exemplo na avenida principal. Então, percebam que o verbo haver, neste caso, ele está no sentido de existir, porque existiu, houve um acidente na Avenida Brasil. Nesse caso também não conseguimos identificar quem é o sujeito. No nosso terceiro exemplo, faz meses que não a vejo. Percebo que o verbo fazer, ele está indicando ocorrência de tempo. E é interessante dar uma pausa aqui neste verbo, porque algumas pessoas dizem fazem anos que não a vejo. Está errado, porque todas as vezes que o verbo fazer ele tiver no sentido de tempo, de ocorrência, este verbo ele ficará no singular. Professor, eu posso utilizar ele no plural? Sim, quando ele não estiver indicando tempo. Só que neste caso, faz meses que não a vejo. Ok, pessoal? E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Foi uma revisão bem rápida para vocês sobre os tipos de sujeito. Se tiverem com alguma dúvida, volta lá para o início da aula para que vocês possam estar tirando todas as dúvidas. É um assunto fácil, um assunto que você consegue dominar bem com o passar do tempo, ok? Se gostou da aula, pessoal, peço que vocês nos dê um like aí, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e assim o YouTube ele possa entender que o nosso conteúdo é de relevância, beleza? Tchau, tchau a todos e até a próxima.